Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, bem como todos aqueles que os acompanham. E gostaria de colocar algumas questões com a objetividade possível, designadamente algumas questões que não foram aqui abordadas. De facto, o Sr. Ministro fez aqui volta ao mundo em poucos minutos, para o Sr. Presidente foi em muitos minutos. Mas há alguns dos assuntos que nos dizem mais respeito do que outros, embora sem menosprezar nenhum dos assuntos que aqui foram levantados. Há alguns que eu gostaria aqui de deixar diretamente, porque interpelam diretamente o nosso futuro. E eu gostaria de começar por me referir particularmente à evolução da situação na Grécia e também, por outro lado, à situação no Reino Unido na sua relação com a União Europeia. Relativamente à situação na Grécia, tem havido desenvolvimentos que são de alguma maneira preocupantes e que nos interpelam a todos, porque podem pôr em causa o próprio perfil e o futuro da União Europeia. E eu gostaria que o Sr. Ministro aqui nos pudesse dizer diretamente qual é a posição de Portugal relativamente à situação atual da Grécia e à sua possibilidade de deixar a zona euro, no caso de não conseguir cumprir os seus compromissos com os seus credores. Quer dizer, o Governo como eu cheguei a ver aí na imprensa, ou não favorável a que a Grécia venha a sair do euro, caso não cumpra os seus compromissos com os credores internacionais. Esta é a primeira questão. A segunda questão que lhe quero deixar tem a ver com os resultados eleitorais que houve recentemente no Reino Unido, que são também muito preocupantes é outro dos elementos que nos traz uma grande preocupação para o futuro da União Europeia. O Reino Unido e o partido liderado por David Cameron, o Partido Conservador, têm uma posição muito particular relativamente quer à União Europeia e à sua situação na União Europeia, quer relativamente aos tratados. Atualmente, o Reino Unido, o Partido Conservador, liderado por David Cameron, é muito anti-europeu, é muito anti-imigração e é até inclusivamente favorável à limitação da liberdade de circulação, que é uma das liberdades, é um dos pilares da identidade europeia. Aquilo que eu gostaria que o Sr. Ministro aqui também nos dissesse é se, na perspectiva do referendo e havendo esta pressão do Reino Unido para que haja uma alteração dos tratados, qual é a posição de Portugal relativamente a estas pretensões do Reino Unido, quer relativamente à alteração dos tratados, quer até relativamente à limitação da liberdade de circulação, quer relativamente também ao endurecimento das medidas contra a imigração de cidadãos europeus e que põe em causa o próprio perfil do projeto europeu. Outra questão que eu gostaria de lhe deixar diretamente tem a ver com o facto de, recentemente, aliás, o Sr. Ministro até referiu aqui, que a Assembleia da República aprovou uma resolução relativamente ao reconhecimento da Palestina. Ora, não, por acaso não referiu, fez a referência, exatamente. Mas gostaria de lhe deixar aqui a questão que tem a ver com o reconhecimento da Palestina, porque o Sr. Ministro e o Governo têm vindo a dizer que escolheria um momento adequado para fazer esse reconhecimento. Dado que estamos já à beira do fim do mandato do Governo, gostaria de lhe perguntar o que é para si e para o Governo o momento adequado para o reconhecimento da Palestina e se sente confortável com o atual impasse nas negociações e até com o endurecimento das posições de Israel relativamente também à Palestina e, portanto, aquilo que deixamos aqui como pergunta é quando é que o Governo vai reconhecer a Palestina? Outra questão que gostaria de lhe deixar também tem a ver com uma questão que já foi de alguma maneira abordada e que é muito importante do ponto de vista institucional. Em termos de política externa, tem havido um razoável consenso entre os principais partidos. E isso é muito importante como forma de promovermos a nossa imagem externa e também que tem a ver também com a nossa capacidade de implementarmos os nossos interesses em termos globais.
é fundamental que haja uma estabilidade do corpo diplomático e que haja também racionalidade financeira no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Agora, para que haja este consenso em termos de política externa, é também necessário que haja algumas regras que têm a ver com a lealdade institucional, que têm a ver com a necessidade de haver algum diálogo, de haver auscultação e de haver alguma concertação, e eu estou-me a referir ao último movimento diplomático que nos levanta muitas dúvidas, Sr. Ministro. E, portanto, aquilo que dá a entender é que este movimento diplomático consubstancia uma quebra do princípio da lealdade institucional que deve haver na política externa para que haja esse consenso alargado que sempre foi mais ou menos a tradição entre os principais partidos em termos de política externa. E aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro, diretamente, eu termino já, Sr. Presidente, mas gostaria de que nos explicasse qual é o sentido, de que modo e com que intenção é que ocorreu este último movimento diplomático, na medida em que aquilo que nós verificamos é que houve mudanças da Reper e em Washington, que são dois postos absolutamente relevantes, e designadamente, sendo que o Sr. Embaixador até tinha sido apontado como possível Ministro dos Negócios Estrangeiros, e por outro lado, eu concluo já, senhor, só para terminar esta questão. E depois também, a nível da Reper, também trata-se de um ex-assessor diplomático do Sr. Presidente da República. Mas ainda há outra questão. Vai ser aberto o posto da Unesco, uma embaixada que tinha sido fechada por questões de racionalidade financeira e agora vai ser também aberta para que um assessor do Sr. Primeiro-Ministro possa aí ser colocado. Gostaria que nos explicasse, de facto, este movimento diplomático.